Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica dentro do programa Voz da Libertação. E o tema de hoje é: somos salvos pela graça em Jesus Cristo. A nossa leitura está na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo está trazendo um ensino claro a respeito da essência, a respeito da causa da salvação. Aqueles crentes que haviam sido salvos tinham uma tendência muito grande de acreditar que os meios de obras, atitudes, ações penitenciais poderiam resultar na salvação, resultar na justificação diante de Deus. Paulo começa a explicar desde o verso 1 a respeito da realidade da vida humana diante do pecado em relação a Deus. Dos versos 1 ao 3, Paulo mostra a situação humana e o ato de Deus. Cristo vivificou os que estavam mortos no pecado. Todo o homem estava em pecado, estava morto pelo pecado. Sendo muito importante nós nos lembrarmos das palavras de Paulo, que ele mesmo utiliza-se dessa expressão em Romanos 6, 23, quando ele fala que o salário do pecado é a morte. E nós entendemos perfeitamente que esta morte, ela se explica em dois aspectos: morte espiritual, que é o desligamento da comunhão do homem com Deus. Isso acontece no Jardim do Éden. O homem que peca, ele se afasta espontaneamente de Deus, ele se esconde de Deus e, por fim, será expulso do Jardim do Éden, que era um local onde ele desfrutava da plena comunhão com Deus. Este homem está morto no pecado. E claro, sabemos também que há consequência também da morte física, pois aquele homem passaria a morrer após não ter mais acesso à árvore da vida. Mas Cristo, diz Paulo, ele vem vivificar, vem trazer a vida novamente àqueles que estavam mortos. Mortos porque, conforme ele mesmo diz, andavam conforme o curso deste mundo, conforme os padrões deste mundo, segundo o príncipe das potestades e nos desejos da carne, pois estão debaixo do pecado congênito, do pecado de Adão. Todo ser humano está debaixo deste pecado. O mundo é contaminado por este pecado e, estando em pecado, está debaixo também da ação e de um sistema estabelecido pelo príncipe das potestades, visto estar em pecado. Preste atenção, Cristo vem nos encontrando nesta situação, andando em pecado, andando em conformidade ao curso do mundo contaminado, de um mundo perdido, mas Paulo vai dizer no versículo 4, Paulo está se referindo que mesmo na situação que nós estávamos, de perdidos, Paulo está dizendo que estes que eram filhos da ira foram vivificados. Então, claro, todos podem alcançar de Deus, mesmo estando debaixo do pecado congênito, mesmo estando debaixo da ira de Deus, estando andando em pecado, em conformidade ao mundo, em conformidade ao príncipe das potestades, podem sim ter a sua vida transformada, a sua vida mudada e de filho da desobediência passar a ser filho da obediência. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Mas, diz Paulo aqui no verso 4, há um Deus que é riquíssimo em misericórdia. Por ele ser grande em misericórdia, ele demonstra para com este homem, mesmo morto, mesmo em pecado, mesmo distanciado dos seus propósitos, Deus demonstra o seu amor. Isso porque a sua misericórdia é grande. Então, no passado, nós vemos que este Deus riquíssimo em misericórdia demonstrou a nós o seu amor. Vemos que no presente, ele nos permite a ter a vida através da vida de Cristo. É uma vida que vem de uma fonte eterna, a vida de Jesus Cristo. Então nós somos vivificados em Cristo
E por fim, Paulo fala ainda entre os versos 4 e 7 que há uma bênção também para o futuro daqueles que eram mortos, no presente foram vivificados pelo Senhor, recebendo essa nova vida, e no futuro há uma bênção também para eles, pois em Cristo serão ressuscitados e Deus os fará conhecer os lugares celestiais. Mas preste atenção, como entender este processo, onde o mais perdido, pecador, sai livre e com uma nova esperança? Nós falamos de um homem que estava totalmente afastado de Deus, morto no pecado, morto por cumprir os desejos da sua carne, morto por andar em conformidade de um mundo em pecado, morto por andar segundo o príncipe das potestades deste mundo. Como nós podemos entender isso aí? Paulo vai explicar esse processo entre os versos 8 e 9. Como isso acontece? É simples, Paulo está respondendo: porque pela graça sois salvos. A palavra de Deus está cheia de grandes contrastes entre a incapacidade do homem e a suficiência do Senhor. Paulo deixa claro que esta salvação, ela vem pela graça de Deus. Isto é, vós fostes salvos pela graça. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação. É de onde vem, é de onde surge. Lembrando que por graça nós entendemos como favor imerecido de Deus. É algo que não se pode pagar, é algo que não se pode retribuir, exceto ser grato a quem o deu. A fonte é a graça de Deus. Mas Paulo fala que há um meio também, o qual nós nos apropriamos desta graça. Ele diz: mediante a fé ou por meio da fé. Paulo não diz jamais que a fé é a causa da salvação. De maneira alguma, já falamos, a salvação é dado pela graça somos salvos. Isso é um ato da soberania de Deus em dar aos seus filhos a salvação presente. Mas isto tem também um meio o qual o homem recebe de Deus este favor, recebe de Deus este presente. Isto é por meio da fé. A fé é o canal o qual nós recebemos a salvação. Por isso a palavra de Deus é enfática em nos dizer que aquele que crer será salvo. A salvação é diante a fé. Os que crerem serão salvos, mas não vai ser por causa da fé, é por causa da graça. A fé é o que nos possibilita a alcançar, é o caminho para viver debaixo da graça de Deus. Isto não vem de vós. É muito importante a gente entender que a palavra isto, é uma palavra neutra no grego, ela não se refere nem à graça e nem à fé, pois há um debate que não temos espaço para colocar aqui nesta meditação, mas que se debate em questão de isto que Paulo fala, isso não vem de vós, se ele está falando da graça ou está falando da fé. Aí pode surgir algumas correntes teológicas. Paulo não está falando nem da graça e muito menos da fé, como se isto não viesse de nós. O que Paulo está falando é do processo da salvação, o ato da salvação, onde a graça é a fonte da qual jorra a salvação e a fé é o meio. Tudo isso que nos fala de salvação, tanto o presente de Deus quanto a possibilidade de se alcançar esse presente, tudo isso vem de Deus, então não vem de nós. O ato da salvação é um ato que vem da plena e soberana vontade de Deus. Como ele continua, isto é um dom de Deus. Conforme já citamos o texto de Romanos 6:23, o salário do pecado não é outra coisa, é a morte. Mas Paulo mesmo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Receber a morte, tanto espiritual quanto física, seria um ato plenamente justo de Deus para conosco, já que seria um resultado do pecado. O salário do pecado é algo merecido. Mas Deus prefere nos dar um dom, um presente gratuito. E este presente é a vida eterna, conhecida por Jesus Cristo, aquele que nos vivifica e nos tira de uma vida de pecado, de uma vida de morte espiritual, afastada do nosso Criador. Paulo deixa muito evidente
que isto não vem das obras. Versículo 9. Não há obras humanas que possam salvar ou justificar um homem diante de Deus. Contudo, nossa fé em Jesus, em uma nova vida reconciliada com Deus, daremos bons frutos, boas obras no reino de Deus. Obras, conforme as Escrituras, são produto ou fruto da salvação e não a causa dela. Não somos salvos pela obra de maneira alguma, mas a salvação gerará em nós boas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. No céu ninguém vai se gloriar, porque não haverá ali ninguém que tenha algum motivo de glória. Receba a salvação de Deus hoje na tua vida. É um presente maravilhoso, é um ato de graça divina. Você precisa tão simplesmente da fé. Não é por causa da fé, mas você precisa da fé para alcançar, para viver a graça de Deus. Receba nesse momento Jesus Cristo como seu Salvador. Acredite que Ele é o Salvador, acredite que Ele é o Redentor, que Ele é o presente de Deus para salvar a humanidade. Que Deus o abençoe. Esta foi mais uma meditação dentro do programa A Voz da Libertação.